Olá, gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou fazer aula de exercício, tá? Então, eu peguei três questões da lista. Eu peguei a questão 62, a questão 41 e a questão 43 para a gente discutir, tá? Eu resolvo e depois a gente vê se caso houve alguma dúvida para vocês, tá legal? Então, a primeira questão, a questão 62, ela fala do efeito Doppler, certo? Então, o que é que nós temos? Nós temos dois trens, trens A e trem B, e aí e os dois apitam na mesma frequência. A frequência que eles apitaram foi de 392 Hz. O trem A está em repouso e o trem B está em movimento com a velocidade de 35 metros por segundo, tá? Entre esses dois trens, nós temos um observador que também está em movimento com a velocidade de 15 metros por segundo. O que a questão pede? Ele pede para qual a frequência que o ouvinte escuta o apito A. O apito A é o apito do trem em repouso, tá? Então, o que é que eu fiz, gente? Nós temos aqui a equação que me dá a frequência aparente. Então, nós vimos que o que é o efeito Doppler? O efeito Doppler é quando ou a fonte ou o observador estão em movimento e esse movimento altera a frequência do som, ok? Então, aqui eu tenho a fonte, que é o trem A, em repouso, só que o observador está em movimento. Então, por essa equação aqui, eu tenho o quê? Que a frequência aparente, que é a frequência que o observador vai ouvir, vai ser a frequência real emitida, que foi esse 392 Hz, vezes a velocidade do som, que a gente está escolhendo 344 metros por segundo, mais ou menos, depende se ele está na mesma direção ou direção contrária da fonte, tá? A velocidade do observador sobre a velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte, tá? Então, daqui, o que nós já temos? Nós já temos que a velocidade da fonte, ela vai ser nula, já que a fonte é o trem, e o trem está em repouso, e a velocidade do observador é 15 metros por segundo, ok? Então, o que eu tenho aqui? Vamos lá. A frequência emitida, que é 392 Hz. Aí aqui a velocidade do som, 344 metros por segundo. Aí mais ou menos, quando é que eu vou usar mais, quando é que eu vou usar menos? Se ele está se afastando da minha fonte, então eu vou ter negativo, tá? Se eu estou me aproximando da fonte, então o sinal aqui ele é positivo. Então, menos 15 metros por segundo, tá? Tudo isso aqui sobre a velocidade do som, que é 344, mais ou menos, nós já vimos que a velocidade da fonte é zero, né? Então, mais zero. Então, aí, eu não estou com calculadora aqui, mas vocês fazem, tá? 344 menos 15 dividido por 344, então isso aqui, e multiplica pela frequência emitida. Isso aqui vai dar da ordem, eu já fiz essa questão aqui, tá, gente? Deixa eu só verificar realmente. Isso aqui é da ordem de 375, tá? Aproveitei para não ficar gastando muito tempo aqui. Eu fiz essas contas já quando eu respondi essa questão para mim, tá? Então, dá 375 Hz. Então, a frequência que o observador vai ouvir da fonte A, que é o trem, em repouso, vai ser essa fonte aqui. Ou essa frequência aqui, tá? A frequência aparente, de 375 Hz. O item B, ele pede a frequência que esse observador escuta da fonte B, que é o trem, na mesma direção, agora ele está com uma velocidade diferente de zero, ok? Então, agora, o que é que eu tenho? Eu tenho essa mesma equação aqui, tá, gente? Aqui é a minha definição de frequência aparente, tá? Que é a frequência que a gente
frequência que a gente escuta. E agora eu vou pegar os valores, tá? E qual é o diferencial aqui? O diferencial agora é que a minha fonte não é mais zero, a minha fonte é 35 metros por segundo. Então aqui, ó, eu vou colocar 35 metros por segundo, ok? Então, pegando aqui a minha equação, vamos lá, item B. Então, minha frequência aparente, que é a frequência que eu vou estar ouvindo lá, vai ser quem? A frequência emitida, os dois trens emitem a mesma frequência, 392. Aí, velocidade do som, que é 300, aqui é aproximadamente, tá? 344. Aí, mais ou menos, como agora, os dois têm a mesma direção, tá? Esse aqui tem a velocidade maior, então ele está se afastando. Então, eu vou ter quem? Mais 15, que é a velocidade do observador, sobre 344, que é a velocidade do som no ar, mais 35, que é a velocidade da minha fonte. Então, agora eu vou somar 344 mais 15 sobre 344 mais 35 e multiplicar por 392. Então, como eu já falei, eu já fiz isso aqui, tá? Antes de eu vir aqui gravar. Então, esse valor vai dar aproximadamente 371 Hz. Certo? Então, eu tenho aqui uma frequência um pouco menor. Ok, então, ó, encontrei qual é a frequência que esse ouvinte escuta em relação ao corpo, a fonte A e a fonte B, e o item C ele pede qual a frequência de batimento que o ouvinte escuta, tá? Então, a frequência de batimento nada mais é do que a subtração dessas duas frequências. Então, vai ser a frequência do observador A, que o ouvinte escuta, menos a do B. Então, fica 375, aproximadamente, tá? Menos 371, que dá aproximadamente 4 Hz. Que apanhando com o mouse, faz tempo que eu não uso mouse como pincel, mas vai dar certo, tá? Então, gente, respondemos a questão 62, que é o uso do efeito Doppler, tá? Então, eu tenho aqui uma fonte em repouso, uma fonte em movimento, e aí, através da frequência aparente, que é a frequência que a gente escuta devido à interferência do movimento na onda, tá? Então, para o item A, quando a fonte está em repouso, para o item B, quando a fonte está em movimento, ok? Então, essa é a primeira questão, que é a questão 62. A segunda questão é a questão 41 da lista, tá? Essa questão 41 diz o seguinte: a leitura do monitor de pressão, montando um ponto ao longo da direção de propagação de uma onda sonora de uma só frequência, propaga-se, aí aqui a velocidade do som no ar, tá? Que aí ele dá, que a gente escolheu no item anterior, 344, existe uma divergência entre 344, 343 e até alguns livros que usam 340, tá, gente? Então não tem problema não. Então, a velocidade se propaga a 343 metros por segundo, com a densidade de 121 kg metros cúbicos, tá? Então, se a função de deslocamento da onda é dada por essa função aqui, quais são a amplitude S, B, número de onda e C, a frequência angular, tá? Então, nós vamos, através desse gráfico e através dos valores dados na questão, encontrar esses três itens.
Feito isso, aí o que ele diz? Ele diz que a densidade aumentou, o ar está esfriando, então se a densidade aumenta, a velocidade diminui, né? Porque a gente lembra que a velocidade ela é proporcional às condições do meio, que é a raiz de, por exemplo, na água, B sobre a densidade, então ela depende da densidade. Se a densidade muda, a velocidade também muda, certo? Nós vimos isso em sala de aula. A fonte nova emite uma nova frequência e uma nova amplitude. Então, a gente vai encontrar as mesmas grandezas que encontramos no item A, B e C, só que agora tem uma nova densidade e tem uma nova velocidade, ok? Então, vamos fazer isso. Ok. Então, primeira coisa, lá... esse gráfico aqui, ó, eu tenho uma amplitude de pressão. Então, a minha amplitude de pressão, ela está variando aqui, ó, de 8 a menos 8, tá? Minha amplitude de pressão, ok? Desse gráfico, além da amplitude de pressão, que a amplitude de pressão é 8 milipascal, nós também podemos encontrar quem? O período, que é o tempo daqui para cá. O tempo daqui para cá é o período que é 2 milissegundos. 2 milissegundos. Ok, então eu tenho aí o que? Eu tenho a amplitude de pressão e tenho o que? O período. Eu quero quem é essa amplitude S aqui, tá? Que é dada por essa equação aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Aqui é uma amplitude de deslocamento, tá? Aqui é a amplitude de deslocamento e o gráfico me dá a amplitude de pressão. Então, existe uma diferença aí. Você não pode colocar só que a resposta aqui do S é o 8. Tá errado. O 8 é amplitude de pressão. Isso aqui é amplitude de deslocamento, tá? E aí, você vai lá no livro, tá? Eu tô aqui com o Halden. Tô com o Halden. Aí, isso aqui eu provei em sala de aula. A equação 17.15, ele me dá uma relação entre amplitude de pressão e amplitude de deslocamento, que saiu para eu ver em sala de aula, tá? Então, diz o seguinte, vou fazer aqui bem direitinho, A é igual aqui, a amplitude, a equação é essa, que é a equação 17.15 do Halden. A variação de pressão vai ser igual a V, que é a velocidade do som, ρ, que é a densidade, e ômega, que é a frequência angular, tudo isso aqui, vezes, né, nem precisava parênteses, vezes a amplitude de pressão, amplitude de deslocamento, que ele chama S, tá? Eu ia chamar A, mas eu vou chamar S para não ficar confuso para vocês. Mas geralmente eu chamo isso aqui de A, ok? Então, gente, eu quero encontrar quem é a amplitude de deslocamento. Eu sei quem é a amplitude de pressão, que é 8, eu sei quem é a velocidade de propagação da onda, que é 343. Eu sei quem é a densidade, que é 121. E sei quem é ômega? Sei, porque eu sei quem é ômega, porque eu sei o período. Quem é o período? Período é 2π vezes a frequência, né? Ou, como a frequência é o inverso do período, então fica a frequência angular é 2π sobre 2π sobre o período, tá? Então, 2 vezes 3,14 vezes dividido por 2 vezes 10 a menos 3 metros, tá? Então, gente, aqui, ó, só dessa equação aqui, o que é que eu vou fazer dessa equação aqui? Eu vou isolar quem é a amplitude de deslocamento. Então, daqui eu tenho aqui o quê? Que a amplitude de deslocamento vai ser a variação de pressão, que é quem? 8, né? Aqui, ó, sobre V, que é 343, ρ, que é 1,21, e ômega, que é isso aqui, tá? Aí, gente, como isso aqui é um pouquinho cansativo, para eu ficar mostrando conta um por um, certo? Então, eu vou pedir para vocês fazer essas contas, tá? Essa aqui eu acho que eu nem fiz para colocar o valor final. Eu parei aqui, tá? Porque como eu sei quem é ΔP, que é 8 milipascal, ou 8 milipascal, mil é 10 a menos 3, tá? Sobre 344, eu vou botar 43, né?
vezes ρ, que é 1 sobre 1,21, aí vezes 2π sobre 2 vezes 10 a menos 3, tá? Então, essa aqui eu não fiz a parte numérica, peço para vocês fazerem, tá? Então, é só isso, só calculadora agora. Então, resolvemos o item A, ok? Então, o item A já está resolvido. Lembrando que essa equação aí do item A é a equação 17.15 da lista de exercício, tá? Ou do livro Halley, Então, o item B, ele pede K. Quem é K, tá? K, nós também já vimos várias vezes quem é K. K, que é o número de onda, ele depende de quem? Número de onda, ele depende da frequência angular e da velocidade. A frequência angular, eu sei quem é, que é 2π sobre o período. O período é 2 milissegundos. Substitui aqui, ó, já sei quem é o valor. Pega esse valor aqui, coloco quem é ômega aqui, coloco quem é a velocidade, que é 343 metros por segundo. Também não vou fazer, tá? Mas aí é só vocês usarem calculadora, que aí vocês encontram o valor numérico, tá? Mas ainda vou fazer um pouquinho mais, vou colocar aqui, ó, quem é ômega? Ômega é 2π sobre o período, vezes a velocidade, tá? Então, é só substituir quem é o período, que é 2 vezes 10 a menos 3, e a velocidade. Eu, como sempre, né, dizendo que não vou fazer e fazendo, né? Então, mas aqui é um passo. Só a calculadora aqui que tá difícil para mim. Então, o período fica 2 vezes 10 a menos 3 vezes 343. Então, agora sim, é só vocês substituir esses valores na calculadora, tá? E o item C, o que ele pede no item C? O item B também foi feito. O item C ele pede de ômega. Ômega é a primeira coisa que a gente faz, né? Então, ó, o ômega já está feito. Então, nós fizemos quem é o deslocamento de amplitude, o número de onda e a frequência angular para uma determinada densidade e uma determinada velocidade, tá? De propagação. Só que ele diz que o ar está esfriando, então a densidade aumentou e, consequentemente, a velocidade diminuiu. Então, agora ele vai tentar encontrar as mesmas coisas, tá? Deslocamento, número de onda e a frequência. Então, gente, o que é que muda agora, tá? O que é que muda agora? Muda que aqui, ao invés de eu usar, no item D, tá? Ao invés de eu usar 343, eu uso 320, diminuo aqui, 320. A densidade, ela vai aumentar, já que a velocidade diminuiu. Então, aqui eu vou usar 1,35, que é o que a questão dá. E os outros valores eu repito, tá? Então, o item D é só isso. Você usa essa mesma equação aqui, que é a equação 17.15 do Halley, isola o deslocamento de amplitude. Agora, a minha velocidade vai ser 320 e a minha amplitude vai ser 1,35 e encontro quem é o item D, tá? Quem é o item D? Amplitude de deslocamento para uma nova velocidade e uma nova densidade. O item K, o item E, que é o K, quem é o K? O K depende da frequência angular, que não vai mudar, né? O período é o mesmo. Então, aqui, gente, o que é que muda? Muda só o valor da velocidade. Então, a velocidade aqui, ao invés de ser 343, vai ser 320, somente isso, tá? E isso aqui, a minha frequência vai ser a mesma, porque o período, ó, tá independente, ok? Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Essa questão é bem boazinha, bem simplesinha. A questão seria facilmente colocada numa prova, tá? E é isso. E, por último, a questão 43, que é um apito de frequência de 540, que se desloca em um círculo de raio de 60 centímetros com a velocidade angular de 15 radianos por segundo, tá?
As frequências, ele quer saber a frequência mais baixa e a frequência mais alta escutada por ouvinte em relação ao círculo, tá? Então vamos ver aqui. Isso aqui eu tenho um apito dessa frequência aqui, se deslocando em um círculo, tá? Então aqui eu tenho um raio. O raio. Aqui eu tenho a frequência de quê? De quanto é a frequência? Cadê? Oh, desculpa, frequência não. A velocidade angular vai ser de 15 radianos por segundo. 15 radianos por segundo. Então aqui, ó, eu tenho a velocidade angular, tá? A velocidade angular, que é isso aqui. Tem um raio, tá? Tem um raio. E tem uma frequência de 540 Hz, ok? O que é que eu tenho? Eu tenho aqui, ó, um apito que é emitido com essa frequência aqui, deslocando-se com essa velocidade angular. Quais as frequências mais baixas e mais altas pelo ouvinte distante em repouso. Então, o ouvinte, ele está aqui, ó. A velocidade do ouvinte vai ser 0, porque ele está em repouso. E o movimento aqui está circular, tá? Ok. Então, o que é que eu tenho aqui? Novamente, eu tenho uma questão de efeito Doppler, que onde minha fonte ele está em movimento. Minha fonte está em movimento. Então, eu tenho que o quê? Que a frequência aparente, tá? A frequência aparente vai ser quem? Vai ser a frequência emitida, que é o 540, vezes quem? Vezes a velocidade do som, que aí a velocidade do som ele dá, não dá, mas nós sabemos, né? Menos a velocidade do ouvinte, que nós já sabemos que é 0, né? Velocidade do ouvinte, que nós sabemos que é 0, sobre a velocidade do som, menos a velocidade da fonte. Ok? Então, aqui, o que é que eu tenho? Isso aqui é 0, isso aqui eu sei, a velocidade do som eu sei. Então, o que é que falta, gente? Falta descobrir quem é a velocidade da fonte, não é isso? Quem é a velocidade da fonte? O que é que eu tenho aqui para encontrar a velocidade da fonte? A velocidade da fonte é isso aqui, ó, tá? E a fonte está em movimento, que está com a velocidade angular de 15 radianos por segundo. Como é que eu vou encontrar isso? Também nós vimos isso desde a aula lá de ondas, do primeiro capítulo de ondas, que ômega, que é a frequência angular, ela tem uma relação com velocidade através disso aqui, ó, V sobre R. Ok? Eu sei quem é ômega e sei quem é o raio, então a velocidade eu encontro fácil, a velocidade da fonte, tá? Quem eu estou procurando, que vai ser quem? Vai ser 15 vezes o raio. Lembrando que o raio aqui, ele está em centímetro, tá? Então tem que transformar para metro. Então, o que eu vou fazer? Vou dizer que a minha velocidade da fonte vai ser quem? Vai ser calculadora aqui. Me render a calculadora, não foi? Vim pegar. Então fica 60 dividido por 100, então 0,6. Então o raio, na verdade, é 0,6 de metro, ok? E aí eu faço 0,6 vezes 15, que dá 9. Então essa velocidade aqui vai ser 9 metros por segundo, ok? Então eu venho para cá, a frequência aparente vai ser quem? Vai ser 540, que é a frequência realmente emitida. Velocidade do som, vou colocar 344, que eu gosto mais. Pode colocar 343, tá? Vai dar aproximadamente. Sobre velocidade do som, que é 344,
menos 9, não é isso? Que é a velocidade da fonte. Então, significa dizer que essa fonte aqui, ela está se movimentando com uma velocidade de 9 metros por segundo, a velocidade linear, tá? Então, aí, gente, o que vocês vão fazer? Vocês vão usar uma calculadora e vão encontrar quem é essa frequência aparente que essa ouvinte vai ouvir, ok? Então, eu peço para vocês usar a calculadora aí e aí vocês me digam qual foi o resultado final, tá legal? Então, por hoje, nós vamos resolver essas 3 questões. E aí, na próxima aula, eu resolvo mais 3 questões, tá, gente? Qualquer dúvida, pode me procurar, eu estou disponível, tá? E por hoje é só.